evangelho por excelência é evangelho da inclusão. O evangelho é porta estreita, sim, é um amor exigente, mas é uma porta sempre aberta. Deus nunca fecha a porta para ninguém. Por isso, talvez seria momento de, assim como fomos capazes de dar um salto na sabedoria do evangelho, vencer a escravidão, não está na hora da gente dar um salto na perspectiva da fé e superar preconceitos contra os nossos irmãos homoafetivos? Paz e graça a todos os inscritos aqui no canal, Presbítero Pedrosa. Bom, gente, eu estava devendo esse segundo vídeo, visto que o primeiro iria ficar muito longo, aí eu deixei para fazer em duas partes, tá certo? Este é o segundo vídeo, onde aqui o assunto agora é diferente. Esse padre católico, ele está tentando, de certa forma, com uma homilética bem peculiar, né, transformar a questão da posição homossexual, tá certo? Vocês vão ver aí no vídeo, todo o discorrer do vídeo, que ele vai sempre trabalhar essa perspectiva da posição homossexual, ok? Então eu vou dar algumas pausas no vídeo para a gente estar comentando aqui ponto por ponto, tá certo? Eu peço que vocês prestem bastante atenção aí a tudo o que ele vai falar, porque eu tenho muita coisa também a relatar sobre esse assunto neste vídeo. Vamos lá. Pensemos, por exemplo, na perspectiva da fé. Na perspectiva da fé. Quando a gente olha para a homossexualidade, minha gente, a gente não pode dizer que é opção. Opção é alguma coisa que livremente você escolhe. E orientação, ninguém escolhe. Um dia a pessoa se descobre com esta ou aquela orientação. Escolha será a maneira como você vai viver a sua orientação. Se de uma forma digna, ética ou de uma forma promíscua. Mas promiscuidade pode se viver em qualquer uma das orientações que se tem. Então, já que não é escolha, já que não é opção, já que a Organização Mundial da Saúde, desde a década de 90, não considera mais como doença, na perspectiva da fé, nós só temos uma resposta. Se não é escolha, se não é doença, na perspectiva da fé, só pode ser um dom. É dado por Deus. Só pode ser um dom. É dado por Deus. Só pode ser um dom. É dado por Deus. É o quê? Então, dizer que a homossexualidade não é opção e nem é doença, é um dom de Deus, é o cúmulo do absurdo, porque não existe base para isso. E os ensinamentos apostólicos são bem claros. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, Paulo diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Nem vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Se a homossexualidade é um dom, então como é que ela nesta lista está de fora do reino de Deus? Só por aí a gente entende pelas Sagradas Escrituras que a homossexualidade é um desdobramento da natureza do pecado na vida do agente pecador. E nas Escrituras ela está classificada como afeminados, sodomitas, tá certo? Então, o que esse padre falou aí não tem sustento nas Escrituras. Simples assim. É impressionante como a Igreja Católica, para defender
certas situações, ela tem que criar determinadas heresias para sustentar determinadas diabruras. É impressionante isso, tá certo? Quando na realidade, para quem estudou teologia sabe que toda a organização teológica da Igreja Católica tem como pressupostos o pelagianismo. E o pelagianismo nunca acreditou na natureza do pecado. E o que eu quero dizer com isso? Entendam, eu considero o homossexualismo como um desdobramento da natureza do pecado na vida do agente pecador. Ou seja, a natureza do pecado no agente pecador tem, em certas situações, força para transformar o comportamento da pessoa, levando essa pessoa a ter essas patologias comportamentais, tá certo? Porém, é aquilo que eu digo, essas patologias comportamentais são oriundas da natureza do pecado na vida do agente pecador. E isso a Igreja Católica não prega. A Igreja Católica não prega contra o pecado. Até porque, como ela segue princípios pelagianos, Pelágio nunca acreditou que o pecado de Adão contaminou toda a criação. Pelágio nunca acreditou nisso. E, consequentemente, ele não acredita justamente que essas patologias são oriundas do pecado. O pecado é uma realidade e é o objetivo maior de Jesus Cristo ter vindo ao mundo para libertar o homem da opressão do pecado. Quando o Papa Francisco esteve a primeira vez aqui no Brasil, na Jornada Mundial da Juventude, em 2013, quando ele voltava para Roma, naquela entrevista que ele sempre concede no avião, a repórter brasileira Ilse Scamparini fez uma pergunta ao Papa a respeito de um escândalo homossexual que tinha acontecido no Vaticano naqueles dias. E dentro da resposta, ele nos dá esta pérola falando dos nossos irmãos homoafetivos. E que ele usa a expressão gay, porque gay na Europa não tem o mesmo sentido para nós. Nós, quando falamos gay, tem uma palavra carregada de preconceito. Na Europa, não há. Por isso que aqui no Brasil é melhor chamar homoafetivo. Então, quando ele se refere, está se referindo como se fala na Europa. Ele diz, se uma pessoa é gay e procura o Senhor e tem boa vontade, quem sou eu para julgar? O catecismo da Igreja Católica, diz o Papa, diz, não se deve marginalizar estas pessoas por isso. Devem ser integradas na sociedade. É bom que os ortodoxos também leiam o catecismo da Igreja Católica. No último sábado de 2015, numa audiência privada, que não foi revelada por Francisco, mas foi revelada pela pessoa que foi em audiência privada, o Papa recebeu em sua casa o transexual Diego Neria Lerrahaga e sua namorada. Como se deu esse encontro? O Papa recebeu uma carta desse transexual espanhol, falando da dor que ele tinha, do preconceito que ele sofria na sua comunidade católica da Europa. E fruto disso, o Papa telefonou para ele e marcou essa audiência. E depois da audiência, esse rapaz deu uma entrevista no jornal espanhol. E ele dizia que na sua comunidade, esse transexual tinha sido chamado pelo padre e pelo povo como filha do diabo. Sensibilizado, Francisco tentou acolher aquele que não foi acolhido pelo irmão na igreja. Papa Francisco, no documento Amoris Laetitia, falando sobre o amor na família, ele dedica o capítulo 8º para aquelas situações que ele chama de situações irregulares, falando sobretudo de segunda união. E ele propõe 3 passos. Eu me pergunto
Se aqueles 3 passos que o Papa Francisco propõe para acompanhar os irmãos em situações irregulares na vida a dois, também nós não teríamos que dar em relação aos nossos irmãos homoafetivos. Acompanhar, discernir e integrar. Acompanhar, discernir e integrar. Não seria esta a sabedoria salomônica que deveríamos aprender de Jesus? Não é essa a misericórdia que é parte da nossa herança com Deus, como nos fala o Salmo? Não somos todos, independente da nossa orientação, imagem de Cristo? Cristo, quando olha para a gente, Ele não olha para os nossos órgãos genitais, olha para o nosso coração. E quando Ele nos chama pelo coração e nós vamos com tudo, inclusive com as nossas orientações. E somos todos imagem do Senhor. Não é esta a pérola que Santana está nos dando hoje, como nos lembra o Evangelho? A pérola da misericórdia de seu neto, de seu Deus e nosso Deus, do Filho de Maria, do Filho de Deus, nosso irmão. Que Santana nos ensine, como ensinou a Maria, a ter os olhos fixos no transpassado Jesus, e um olhar misericordioso para os transpassados na história. E hoje quero contemplar como um dos transpassados da história, os nossos irmãos e irmãs homoafetivos, que não são acolhidos nem amados por nós. Que Santana nos mostre o caminho para Jesus. Bom, eu concluo este vídeo afirmando categoricamente pelas Escrituras que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E sendo o Evangelho o poder de Deus, ele tem poder de transformar o mais vil pecador. Está entendendo? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Quando eu estou falando da ação eficaz do sangue de Jesus Cristo, eu estou falando que o indivíduo, após ter sido alcançado por essa graça eficaz, ele se transforma em nova criatura. E como diz o ensinamento apostólico, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Deus ama o pecador, o homossexual ama, mas se aborrece dos seus pecados ou de suas práticas. Tá certo? Então, existe espaço para o homossexual no reino de Deus, existe espaço para ele como criatura do Criador, feito à imagem e semelhança de Deus, mas não existe espaço para as suas práticas. As suas práticas devem ser abandonadas. E o poder de Deus, dentro do Evangelho, proporciona isso, um estado de regeneração. E o que seria o estado de regeneração? É o nascer de novo, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E é isso que o Evangelho faz. Está entendendo? Agora, o que eu posso observar na questão católica é que eles tanto aceitam o agente pecador, o homossexual, como também as suas práticas. E isso contradiz toda a estrutura do Evangelho em relação à santidade, à santificação, à perfeição. Porque a Bíblia fala que ficarão de fora os impuros, aqueles que se deixam levar pela sodomia. Os sodomitas ficarão de fora do reino de Deus, os afeminados e todos os que praticam a injustiça. Tá certo? Mas eu vou deixar você à vontade para comentar esse vídeo e deixar a sua opinião aqui no rodapé, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, tá certo? E compartilhar este vídeo, fazendo com que ele chegue o mais longe possível. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua família, em o nome de Jesus. Até a próxima.